Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. E falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. E falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro
de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. Falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. Falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki.
Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. E falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. E falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma... Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. E falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma
muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. Falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, das forças reikianas, venham para nós e nos libertem. Que assim seja. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxá-lo, vamos dar continuidade ao livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. Mais tarde, as outras alunas e eu realizamos a cura nessa mulher e durante a cura compreendemos porque ela não deveria receber o Reiki 3, já que na cura descobrimos uma vida passada em que ela havia sacrificado pessoas em rituais. Essa vida tinha relação direta com os problemas que ela tentava resolver. Ela não tinha consciência desse passado, mas 3 curadores o viram fisicamente. Falamos sobre isso mais tarde. Todos nós havíamos sido orientados para não falar sobre o assunto durante a sessão. A mulher estava tentando eliminar um karma muito pesado com um bloqueio de consciência. É provável que o Reiki 2 despertasse lembranças
antes que ela estivesse pronta para conhecê-las e talvez lidar com elas na ocasião exigisse um esforço demasiado. Talvez o Reiki 2 desbloqueasse essa memória antes que estivesse pronta para isso. É interessante, né? Que pessoas adiantadas viam até as vidas passadas de pacientes. Então, é interessante mesmo. Isso aqui é narrado por uma pessoa, não é dele, é uma outra pessoa que está dentro do nível dele, do livro dele, que está dentro do livro dele. E tem muitas narrativas aqui. Esse livro é muito bom, deve ser estudado com calma, com bastante calma.